Então, nesse vídeo eu vou passar para vocês um breve resumo aí do processo de leitura com o paquímetro. Vocês têm aqui o processo de leitura de um paquímetro 0,5. Depois eu vou passar um pouquinho do processo de leitura com o paquímetro de resolução 0,2. Mas enfim, os dois são bem parecidos. Vocês conseguindo fazer a leitura com o 0,5, o 0,2 é um pouquinho mais detalhado só, então o processo em si é o mesmo. E para qualquer tipo de paquímetro, qualquer modelo, qualquer marca, desde que o paquímetro seja analógico, vocês têm o mesmo processo de leitura, certo? Então, como que vocês vão estar fazendo esse processo de leitura? O que vocês têm que levar em consideração? Primeiro, esse é um paquímetro onde vocês têm duas escalas de medição. Na parte de baixo, na parte inferior, vocês têm a escala de medição em milímetros. Na parte superior, vocês têm a escala de medição em polegada. Eu vou estar passando para vocês, nesse primeiro momento, a parte em milímetro. E, posteriormente, no vídeo futuro, eu posso estar passando para vocês a parte de leitura em polegada, certo? Para você se orientar, então, a gente vai usar da parte do meio para baixo, né? A escala em milímetros, onde vocês têm de 0 a 150, que é a área útil do instrumento. E a escala móvel, né? O nônio aqui do instrumento, onde vocês têm de 0 a 10, que indica os valores decimais e centesimais da medição que vocês vão estar fazendo. Como que vocês vão realizar o processo de medição? Então, vocês vão estar levando em consideração a primeira etapa, que é a medição dos valores inteiros, de 0 a 150, qualquer valor que seja. Depois, vocês vão passar para a parte da escala móvel e fazer a leitura dos valores após a vírgula, certo? Eu vou abrir aqui em alguma medida e vou mostrar para vocês como que vocês vão estar fazendo esse processo. Então, por exemplo, vocês estão com um instrumento ou com uma determinada peça com esse comprimento. O que vocês vão fazer para fazer a medição? Qual é a primeira etapa? O ponto de referência de vocês é esse 0, certo? Até vou fechar ele de novo aqui. Quando vocês vão estar fazendo a leitura, vocês conseguem visualizar que o 0, ó, fechadinho, o 0 está alinhado, 100% alinhado no valor 0. Então quer dizer o que? Que o instrumento de vocês está calibrado, ó, tanto o 0 da parte de polegada quanto o 0 na parte de milímetro está 100% alinhado. Vamos abrir de novo aqui a medida, qualquer outra medida. Aí vocês, aqui ó, do 0 da escala fixa, tudo que está antes do 0 da escala móvel se leva como um valor inteiro, ou vocês têm como um valor inteiro. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 77. Então aqui vocês têm, até esse momento, 77 milímetros, ó. Vocês vão analisar ali, 77, até esse 0 da escala móvel, certo? Do nônio. Então, de 0 a 0, vocês têm 77. Vocês analisando aqui, ele passa um pouquinho do 77, certo? Quanto que é esse pouquinho? Agora vocês vão ter que ler esse pouco a mais que ele passou. Como que vocês vão fazer essa leitura? Vocês vão partir aqui para a escala móvel do instrumento. Para definir qual é o valor certo que vocês têm de leitura no instrumento, vocês vão avaliar de 0 a 10 da escala móvel, qual das marcações, qual das gravações em preto aqui, né, os tracinhos, coincidem exatamente com um dos tracinhos de cima, com uma das marcações da parte fixa do instrumento. Vocês não vão considerar nenhum desses valores de cima, vocês apenas vão ter os traços como orientação para fazer a leitura. Dá uma aproximadinha aqui para vocês entenderem melhor, ó. Trazendo ele aqui, vocês vão estar avaliando que os 60 coincide exatamente com um tracinho de cima, certo? Esses valores aqui não importam, lembrem disso, sempre que esses valores de cima não importam mais.
O 60 é o que está alinhado, ó, ou o 6, que está alinhado com o de cima. Se vocês analisar aqui, ó, o 55 e o 65, eles aparentam estar alinhados, mas o que coincide exatamente com o de cima é o 60. Então aqui vocês tinham 77 milímetros, vírgula, vocês passam para a escala móvel na parte de baixo, e aí vocês têm o 6 coincidindo, que equivale a 0,6 décimos ou 60 centésimos, como vocês preferirem, certo? Então, nesse exemplo, vocês têm 77 milímetros, vírgula 60, certo? Feito isso, vocês têm o valor da peça que vocês fizeram a medição. Outra coisa importante, uma possível medição onde o zero fica alinhado com o valor de cima. Então, de 0 até o zero da escala móvel, vocês têm 52 milímetros. Coincidiu exatamente no zero, ó, 52 coincide exatamente no zero da escala móvel. Então, vocês têm um valor exato de 52 milímetros, ou 52,00 milímetros. Certo, gurizada? Então, essas são as duas possibilidades. Ou vocês têm um valor exato, ou vocês têm um valor com vírgula. E aí vocês vão precisar fazer a análise de 0 a 10 aqui embaixo da escala móvel. Certo? Então, a leitura do processo com o 0,5 é bem simples. Com o paquímetro de 0,2, aqui vocês conseguem visualizar a resolução dele, vocês têm o mesmo processo, ó, de 0 a 0, mesmo sistema do que o paquímetro com resolução 0,5. Então aqui vocês têm 47 milímetros. E aí vocês vão estar fazendo a análise da parte inferior, da parte do nônio, de 0 a 10. O que vocês visualizam de diferente do 0,5? O 0,5 vocês têm uma divisão só entre 0 e 10. Então 0, 0,5, 10. O 0,2 vocês vão ter 5 divisões. Então 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e assim consequentemente até vocês chegar aqui no 98. Então o que vocês vão estar fazendo a análise agora? Do mesmo modo que o 0,5 vocês vão analisar qual dos tracinhos, qual das marcações coincidem exatamente com uma de cima. Aqui nesse exemplo de medição vocês têm 47 milímetros e 46 centésimos de milímetro. Por quê? Porque exatamente no 46, ó, 40, 42, 44, 46, vocês têm um alinhamento perfeito das gravações, né, do tracinho. Então aí vocês têm exatamente o valor da medição que vocês realizaram. Vocês olhando, por ele ter mais divisões, por vocês ter mais graduação aqui no meio, mais tracinhos, mais marcações, vocês têm uma dificuldade um pouquinho maior de analisar qual que está coincidindo. Mas se vocês analisar, ó, esse está um pouquinho para a direita e esse está um pouquinho para a esquerda, ainda eles não estão 100% alinhados. Então vocês consideram como o 46, que está aqui, ó, 100% alinhado. Então 47,46 centésimos de milímetro. Certo, gurizada? Então é só essa a diferença do 0,5 para o 0,2. A quantidade de divisões que vocês têm em 1 milímetro. O processo de leitura é o mesmo. Lembro vocês que para qualquer instrumento que vocês utilizar, esse processo vai se repetir, menos se ele for digital.